Olá, caro amigo, tudo bem? Aqui é o professor Wander e vamos a mais uma aula do nosso curso básico de eletrônica. Estamos aqui na aula 48, estamos nos circuitando, né? Então, estamos vendo aí alguns circuitos, alguns projetos, né, que são absorvidos aí da internet e montados e a gente dá uma olhada como eles funcionam, né? Agora, dando continuidade aos nossos receptores, né, nós vamos ver aqui um receptor FM experimental, tá, com dupla FI. Tá? Vamos dar uma olhadinha sobre alguns detalhes aí antes de comentar sobre o circuito em si. Olha lá, vamos operar com um receptor super heteródino. É aquele onde eu pego o meu sinal da minha estação que eu desejo sintonizar, né, filtro ele, misturo esse sinal com um oscilador local, passo isso por um filtro, né, crio lá uma frequência de FI, né, frequência intermediária, amplifico e mando para o detetor. Tá? Então, olha lá. Quando eu misturo o meu sinal da minha estação que eu desejo sintonizar e do oscilador local, que pode ser uma frequência abaixo ou acima da frequência da estação, normalmente acima, mas pode ser abaixo também. Quando eu misturo esses dois sinais, eu tenho o quê? Eu tenho um sinal que é a diferença entre os dois e um sinal cuja frequência é a soma. Esses dois sinais são conhecidos como heteródinos ou batimentos, né? Então o que acontece? Esse sinal aqui, ó, a diferença, se eu variar a frequência do meu oscilador local, tá, numa distância em frequência, tá, conhecida da frequência que eu desejo sintonizar aqui na entrada, a minha diferença entre os dois sinais vai ser fixa. Aí sim, minha frequência intermediária, eu tenho aqui a soma das duas frequências. O que eu faço? Tá? Filtro especificamente essa frequência aqui para eliminar o resto que vem junto, amplifico, tá, a minha frequência intermediária e passo para o meu detetor. Isso aí foi desenvolvido por esse cara aqui, ó, Edwin Howard Armstrong, lá em 1918, faz mais de um século. Né? Então, esta é a ideia do receptor super heteródino. Já foi visto aí em outras aulas, né? Não vou me delongar aqui. Outra coisa que já foi vista em outras aulas, também não vou me delongar, é que tínhamos no passado lá, tem até hoje, mas está caindo cada vez mais em desuso, a faixa de amplitude modulada e a faixa comercial de frequência modulada, que ia de 88 a 108 MHz. Porém, com o avanço das tecnologias e o aumento dos circuitos chaveados de alta frequência, cada vez mais tem ruído aqui na área de AM. Então nós temos lá a faixa de FM e uma faixa de AM contaminada. A televisão analógica deixou de ser transmitida, tá? Liberando várias frequências, entre elas um pacote de frequências aqui de 76 a 88 MHz, que agora é utilizado também para a transmissão em FM, que é conhecida como faixa estendida. Muito bem. Olha lá, receptor normal, né, o qual nós já tínhamos falado lá, super heteródino. Né? No caso aqui a sintonia é feita com diodos com capacitância variáveis, ou varactors ou varicates. Né? Qual que é a ideia? Trabalhar com uma dupla FI. Então, o que eu tenho? Eu tenho a mesma coisa, né? A sintonia de entrada, a sintonia de um oscilador local. Né? Misturo as duas, consigo o meu primeiro sinal de FI, misturo esse primeiro sinal de FI com um segundo sinal de FI, crio uma segunda FI, amplifico e detecto esse sinal. Muito bom. Né? Falando um pouquinho sobre a faixa estendida. Tipicamente, a frequência intermediária, FI, para receptores de FM eram 10,7 MHz. Então, o que acontece? O meu oscilador local, aqui, ó, FO, está sempre 10,7 MHz acima da estação que eu quero sintonizar. Então, dá uma olhada. Se eu sintonizava a frequência de 88 a 108 MHz, o meu oscilador local agora varia de 98,7 a 118,7 MHz, tá? 10,7 MHz acima da frequência da estação. Muito bom. Poderia ser abaixo também. Então o meu oscilador local ele é a frequência da minha estação, mais ou menos 10,7 MHz, tipicamente. Tá? Com a faixa estendida, o que acontece? O meu oscilador local, né, continua começando lá na frequência mais alta de 118,7 MHz e vem tendo a sua frequência reduzida até
86,7 MHz, que é 76 MHz mais 10,7. Beleza, só tem um probleminha. Olha lá, se eu pegar 108 MHz, subtrair 97,3, eu chego a 10,7 MHz. Tá. Então, se eu abaixar o meu oscilador local numa frequência abaixo de 97,3 MHz, eu começo a ter um batimento de diferença, que é a minha frequência de FI. Como o meu oscilador vai até 86,7 para sintonizar os 76 MHz, toda sintonia abaixo de 86,6 MHz de frequência de estação, um pouquinho aqui abaixo de 88, cria um elemento chamado imagem, que é o quê? É um sinal 10,7 MHz acima da frequência do meu oscilador. Então, todas as estações que estão aqui, elas criam uma imagem 10,7 MHz como se fossem refletidas aqui. E aí começa a aparecer estação aqui que na verdade está numa frequência muito superior. Eu notei isso em alguns receptores que eu montei. Muito bom. Como é que eu soluciono isso aí? Tá? Lembrando, a frequência de imagem é o quê? A frequência da minha estação mais 2 vezes a frequência intermediária. Como é que eu soluciono isso aí? Bom, soluções possíveis, olha lá. Um filtro de entrada com alto fator de qualidade. Então o que eu faço? Aquela frequência que está bem distante da qual eu quero sintonizar, eu atenuo bastante ela. Isso ajuda? Ajuda, muitas vezes soluciona. Outra opção, uma frequência de FI de baixa frequência. Uma FI de baixa frequência. Por exemplo, 75 kHz. Como é usado no CIS TDA 7000 e 7021T. Tá? Nas aulas aqui 46 e 47 vimos receptores com esse CIs. E eles trabalham com frequências baixas. Aqui, mesmo que ocorra imagem, não tem nada para ser sintonizado, porque o passo aqui é tão baixo que é menor do que a distância entre uma estação e outra, que em FM é normalmente 200 kHz. Tá? E a outra opção, que está sendo adotada em alguns receptores, é uma FI de frequência mais alta, onde a frequência mínima de FI é a faixa sintonizada dividida por 2. Por quê? Se eu pegar a minha faixa sintonizada e tiver uma FI 2 vezes maior do que ela, a minha imagem nunca vai chegar num sinal de uma estação que eu quero sintonizar, tá? Ou que eu não quero sintonizar. Tá? Então, no nosso caso, como nós temos lá 32 MHz, que é a distância entre 76 e 108 MHz, dividido por 2, uma F mínima de 16 MHz. Dando uma olhada nos meus materiais aqui, eu encontrei alguns elementos interessantes. Resolvi fazer o seguinte: pré-RF, onde eu tento lá trabalhar nas frequências das estações de 76 a 108 MHz. Resolvi fazer um oscilador local não acima, mas abaixo da frequência. Quanto abaixo? 32 MHz. Então eu tenho lá um oscilador local de 44 até 76 MHz. Crio a minha primeira frequência intermediária de 32 MHz, amplifico, misturo com uma segunda frequência de 24 MHz, tem um oscilador aqui fixo de 24 MHz, crio uma segunda FI de 8 MHz, segundo amplificador de FI e detetor. Montei um circuito experimental, funcionou razoavelmente bem, não é uma maravilha porque é um circuito experimental, mas funcionou razoavelmente bem. Está aqui o circuito, só que ele fica meio pequenininho para a gente enxergar aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para os senhores em detalhes, em partes esse circuito. Tá? Então cada parte aqui eu vou mostrar em blocos. Começando pelo quê? Olha lá. Tá? Filtro de entrada e pré-amplificador de RF. Então o filtro de entrada está aqui. Ó. Antena, um capacitor de 33 PF, outro capacitor de 33 PF, uma bobina L1 com núcleo e um capacitor de 100 PF à terra. Qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é fazer um filtro que vá de 76 a 108 MHz, eliminar sinais indesejados acima e abaixo. Detalhe, L1 é composto como 3 mais 3 espiras, num diâmetro de 6 mm de fio 26 AWG com uma miçanga, um núcleo de ferrite. Tá? No caso eu tinha aqui uma miçanga, um núcleo que tem um furo no centro,
de 1,8 milímetro, um diâmetro de 5 milímetros e um comprimento de 6,2 milímetros. Tá? Tentei com outros tipos de núcleo, tá? Outras barrinhas pequenas de ferrite também funcionou. É que a miçanga me saiu melhor aqui. Tá? Qual a característica desse filtro? A impedância de entrada calculada em 75 ohms, a impedância de saída calculada em 75 ohms. Por que 75 ohms? Porque a maior parte das antenas, quando se calcula ou se prepara essas antenas, ela tem uma impedância de 50 a 75 ohms. Tá? É muito difícil você ter uma antena em impedância diferente. Tá? Então, preparei um filtro aqui com a entrada e a saída em 75 ohms. Muito bem. A saída do filtro me injeta aqui no emissor de um 2SC 945, né, o meu sinal. Fiz um ajuste aqui de resistências aqui no emissor para casar a impedância corretamente, de acordo com o circuito aqui, né, obtendo o melhor sinal possível. Esse transistor trabalha como? Trabalha com base comum. Observe que a base tem um conjunto de polarização aqui e está para a corrente alternada aterrada. Né? Por que eu trabalho com emissor comum? Porque a configuração emissor comum me permite uma entrada de baixa impedância, que é exatamente o que eu quero. Tá? Para aproveitar o melhor possível o sinal que chega aqui. Muito bem. Tá? No coletor tem um conjunto sintonizador aqui. Uma bobina L2, olha lá, 2,5 espiras, 6 milímetros de diâmetro de forma, fio 26 AWG, né? 2 diodos Varicap, né? Ou Varactors, né? Tá? BB112 e uma tensão de polarização aqui que a gente já vai dar uma olhada. Saída aqui do coletor vai para o primeiro misturador. Importante em todo o circuito. Tá? Aqui eu tenho um resistor de 100 ohms e um capacitor de 100 NF. Isso aqui é para reduzir a quantidade de ruído que eu jogo aqui na rede. Este capacitor, tá, tem que ter o terra dele o mais bem integrado possível com este terra aqui. Por quê? O ciclo de potência, vamos dizer assim, a quantidade de energia que mais circula nesse circuito, está aqui. Ó. Tá? Então, se esse capacitor tiver montado com terra muito distante daqui, a tendência é que ele espalhe ou capture ruído. Então, tem que ter a melhor integração possível dos terras, inclusive dos terras aqui da base, mas preferencialmente com esse ponto aqui do emissor e esse capacitor aqui. Muito bem, então tem aí filtro de entrada, amplificador de RF, vamos lá para o misturador. Antes disso, porém, vamos ver as tensões aqui. Se o circuito funcionar perfeitamente, como funcionou o meu, olha aqui, ó. Aqui, né, eu tenho 12,5 volts de entrada, 11,99 no coletor, 1,99 na base, tá, e 1,34 volts no emissor. Né. E aqui, para obter o excursionamento nas frequências desejadas, uma tensão de 0 até 7,65 volts. A gente já vai ver como obter isso aqui. Muito bom. Vamos para a próxima parte. Está aqui. Vem lá do pré-RF meu sinal, entra aqui nesse transistor que já é um misturador. PC548B, tá? Olha lá, fio, tá? De 100 ohms e capacitor de 100 NF para não colocar muito sinal, muito ruído aqui na minha fonte de alimentação. Lembrando, esse capacitor de 100 NF tem que estar o mais perfeitamente integrado com esses terras aqui, ó, que o ciclo de potência, vamos dizer assim, a maior energia circula nessa parte aqui do circuito. Né? Tá? Então, PC548B, polarização de base, um transformador de RF 3581, TRF 3581, você encontra na internet com facilidade, tem gente que entrega isso aí para você em casa. Né? Capacitor de 1,2 PF para ajustar aqui a frequência de 32 MHz. Aqui, um oscilador Colpitts, o oscilador local. Como esse cara aqui oscila com uma certa quantidade de energia e atrapalha mais a minha fonte, aqui em vez de um resistor, um indutor de 1 mH, que você encontra comercialmente, ou 1000 microhenry. Né? Capacitor de 100 NF para filtrar a alimentação, a mesma coisa. Este terra aqui tem que estar mais bem integrado com estes terras aqui, ó, porque a maior parte da energia circula nesta parte aqui. Né? Transistor também operando em base comum, né? Um oscilador Colpitts. Tá? Sintonizador aqui no coletor. Tá? Então aqui eu vou variar a minha frequência de 44 a 76 MHz. Né? Resistor de polarização. Aqui é um resistor único, mas na verdade eu coloquei aqui 150 mais 63K. Tá? Poderia colocar um resistor de 180K também. Aqui
no meu circuito aqui, fiz com dois resistores separados. Resistor de 68K a terra, entre a base e terra. Capacitor de 10 PF para fazer a realimentação. Né? Então o oscilador oscila nessas frequências aqui e me entrega nesse conjunto de duas bobinas que formam um transformador aqui. Então olha aqui, ó, L3, 5 espiras numa forma de 6 milímetros e fio 24WG, tá? Coladas uma na outra. Tá? Fio isolado, né? Fio esmaltado, encostado uma na outra. E L4 e L5, né? Aqui formando o transformador, 7 mais 7 espiras numa forma de 6 milímetros, fio 26WG. Tá? Aqui um capacitor de 33 PF, resistor de 330 ohms, a mesma coisa do outro lado, a diferença é que de um lado o capacitor vai do emissor à terra, do outro lado o capacitor vai depois da bobina à terra. Muito bem. Então, o meu sinal do oscilador é colocado aqui no emissor, modula o emissor do transistor, enquanto o sinal de RF é amplificado aqui através da base. O que eu tenho aqui na saída? Bom, tem os 44 até os 76 MHz, está aqui. A minha entrada de 76 a 108, a soma de 120 a 184 MHz e a diferença, né, de 32 MHz. Então a minha bobina aqui já é pré-sintonizada em 32 MHz para atenuar o resto aqui. E aí o sinal vai lá para o primeiro filtro de FI. Tá? Tensões aqui. Tensão no emissor 12,5 volts, tensão na base 1,2 volts, tensão nesse ponto aqui 1,36 volts. Opa, alguém pode falar, pô professor, mas a tensão da base está maior do que a tensão do emissor por aqui. É que aqui já tem sinal de RF bastante para atrapalhar o funcionamento do multímetro. Tá? A mesma coisa aqui. Né? Então eu tenho aqui o oscilador, né, na base do transistor 0,85 volts e no emissor 0,95. Por quê? Já tem sinal de RF aqui suficiente para atrapalhar a leitura do multímetro. Essa aqui foi a leitura que o multímetro fez. E para que eu excursione entre 44 e 76 MHz, a minha tensão aqui de controle, né, porque aqui eu tenho um LC feito com dois varicaps, né, ou dois varactors, tá, e um resistor de 10K para aumentar a impedância entre o ponto aqui de tensão de controle e o centro aqui, de uma tensão aplicada aqui de 3,45 a 8,96 volts. A gente daqui a pouco vai ver como obter isso aqui. Muito bem, e vamos para o primeiro filtro de FI. Olha lá, veio lá do primeiro misturador, do primeiro mix, todo aquele pacote de frequências. Primeiro filtro, um cristal. Eu tinha um cristal de 32 MHz, coloquei ele em série aqui. Então ele faz o que? Ele deixa passar 32 e atenua o resto. Capacitor de 1 NF, tá? Para não injetar DC no cristal, que não é muito bom. Um BC547, polarizado de uma maneira simples, ó, emissor diretamente à Terra. Né? Na saída dele, ele faz a amplificação de FI. Na saída dele, aqui no coletor, uma bobina e um capacitor, L6 e 1NF, sintonizados em 32 MHz. Olha aqui, ó, L6. 3 espiras, tá? Numa forma de 4 milímetros de um fio 16WG, já é um fio mais parrudinho. Isso aqui deveria dar em torno de 24 nanohenries. Né? Tá? Entro aqui num outro circuito amplificador, na base de mais um transistor. Porém, ó, o emissor do transistor ligado no outro circuito aqui. Vamos dar uma olhadinha. Do lado de cá eu tenho o quê? Um oscilador clap. Né? Então eu tenho um transistor operando como oscilador clap, né, devidamente polarizado aqui na base, um divisor capacitivo entre base e emissor, resistor de emissor, e um cristal. Tá? Pego o sinal aqui do emissor, que é a minha saída de sinal, né? Faço um reforço aqui, a tensão aqui é alta o suficiente para que eu opere com esse transistor como reforçador sem ter problemas de DC, resistor de emissor desse segundo transistor, capacitor de 10 NF, aqui eu saio com 24 MHz. Então o que eu faço? Eu aplico 24 MHz no emissor desse transistor aqui e aplico os 32 MHz na base. Esse cara aqui vira o meu segundo misturador. Né? Então, olha lá. Primeiro amplificador de FI, está aqui. Segundo oscilador, está aqui. Segundo misturador, está aqui. E um TRF 3581, né? Aqui ligado no coletor, capacitor de 22 PF para sintonizar aqui 8 MHz e tenho a minha segunda FI, o meu segundo sinal de FI. Aonde sai o quê?
8 MHz, mais 24 MHz, mais 32 MHz, mais a soma, 56 MHz. Lógico que o transformador aqui já é sintonizado nos 8 MHz, tá? Para atenuar o restante aqui. Isso aqui vai lá para o segundo circuito de FI. Tensões. Olha lá. Aqui na base, 0,96 volts. Só me preocupar mais. Emissora terra 0,96. Aqui também tem RF o suficiente para atrapalhar o funcionamento do multímetro. Coletor, 6,5 volts. Tá? Tensão de alimentação, olha aqui, ó, 100 ohms, capacitor de filtro, tá? 12,34 volts. Aqui é a mesma coisa. Esse capacitor de 100 nanofarads, com o terra dele o mais bem integrado possível com esse ponto aqui. Tá? Assim como esse capacitor de 100 nanofarads tem que estar com o terra dele o mais bem integrado com esses pontos aqui. Tá? A mesma coisa vale aqui. Né? Esse capacitor de 100 nanofarads mais bem integrado com esse transistor aqui. Para quê? Para evitar que o ruído se espalhe pelo circuito. Tá? Base do misturador, 3,28 volts. Emissor do misturador, 3,92 volts. O mesmo efeito. Tem RF aqui e atrapalha a leitura. Tá? O oscilador, 7,59 volts na base, 7,28 volts no emissor, e no emissor do segundo transistor aqui, 8,3 volts. A mesma coisa. Tem sinal suficiente aqui para atrapalhar a leitura do multímetro. Tá? Muito bem, vamos lá para a segunda FI. A segunda FI é feita por um amplificador detetor, um TBA-120T. Então, olha lá, saio lá do segundo misturador com o meu segundo valor FI, tenho aqui um filtro paralelo de 8 MHz, então ele faz o quê? Ele tem uma alta impedância para 8 MHz e uma baixa impedância para o resto. Então, as outras frequências ele aterra, a frequência de 8 MHz ele deixa passar. Isso entra no TBA-120T. Né? Então, feito lá de acordo com o que o manual manda, né, toda a polarização aqui à volta, uso o controle de volume dele mesmo, né, o circuito de referência de controle de volume dele mesmo. A única coisa fora do circuito padrão. Né, coloquei esse capacitor de 47 PF aqui para aumentar um pouco o ganho. Tá? Né, um filtro cerâmico de 8 MHz, devidamente colocado para fazer aqui a discriminação. Né, filtro de alimentação, né, saída de áudio. Um detalhe, medi lá no TBA-120T as tensões, e tem aí as tensões em cada pino. E no 12, de acordo com a minha intensidade de sinal, eu tenho de 2,85 quando eu não tenho sinal, até 5 volts ou mais. 5 volts foi uma tensão estável que eu consegui encontrar, mas até às vezes dá mais que 5 volts quando o sinal é bem forte. Então, eu não quis implementar, mas pode ser implementado um indicador de força do sinal usando a tensão aqui do pino 12 com a devida polarização. Tá? Então, senhores, vamos ver agora o que? Vamos ver como é que eu consegui as tensões para os meus circuitos, tanto para o oscilador local quanto para o filtro pré-RF. O que eu fiz? Eu resolvi não operar com um potenciômetro só e derivações, eu resolvi usar um potenciômetro duplo. Tá? Então é um potenciômetro onde eu tenho dois elementos de 5K nele, né? Um potenciômetro duplo. Né? Numa parte aqui, para o filtro PED-RF, foi até que mais simples. O potenciômetro de 5K, um resistor de 2K7 mais um resistor de 330 ohms, aqui deu aproximadamente 3.030 ohms. Né? Fiz um divisor resistivo, consegui aqui a minha tensão máxima. Né? Então, excursiono aqui essa tensão, capacitor de 100 microfarads e uma blindagem no fio. Por quê? Porque isso aqui é muito sensível a 60 Hz. Se entrar um sinal, por exemplo, de 60 Hz aqui, ele fica modulando o meu sintonizador em 60 Hz. Então, ele, por incrível que pareça, ele acrescenta 60 Hz no meu sintonizador. E como eu vou ter uma variação de frequência de 60 Hz no meu sintonizador, isso é encarado como FM pelo circuito. E aparece lá na saída de áudio. Incrível. A mesma coisa aqui. Tá? Para o oscilador local eu precisava de outras tensões, então fiz o quê? Potenciômetro de 5K. De um lado, 3K3 em paralelo com o resistor de 100 kΩ, isso aqui dá aproximadamente 3,19 kΩ. 3K3 do outro lado, 3.300 ohms do outro lado. Os capacitores de 100 micro aqui são para reduzir bastante o ruído. Aqui também, o capacitor de 100 microfarads. Né?
o fio também blindado até o ponto A lá do lado do resistor. Importante, esses capacitores de 100 micro aqui reduzem bastante, tá? Para não dizer que eliminam, né? Mas reduzem perfeitamente, de acordo com a necessidade, a possibilidade de ter uns 60 Hz aqui para atrapalhar a geração do sinal aqui. Porém, eles reduzem um pouquinho a velocidade da sintonia, a sintonia se torna um pouquinho mais lenta. Tá? Mas nada que atrapalhe o funcionamento. E aqui as tensões. Né? Aqui eu tenho 7,65 na saída de 0 a 7,65 volts. Aqui eu tenho 8,69 volts. Do lado de cá, 3,45 e a saída de 3,45 a 8,69. Então, tá aí como eu gerei. Podia ter usado um potenciômetro só? Podia, mas ia dar muito mais trabalho. Isso é uma coisa muito mais complexa. Então, resolvi usar potenciômetro duplo, né, onde cada um faz uma parte e dá menos dor de cabeça na hora de implementar. Então, como eu tinha dito, né, o circuito está aqui completo. Né, tá? Tudo aquilo que a gente viu em lotes está aqui em um pacote só. Lista de componentes, senhores, essa lista de componentes vai estar lá na descrição do vídeo, tá? Então não vou falar nada especificamente sobre ela. Aqui é uma lista até um pouquinho longa, né? Capacitores, resistores, né? Filtro cerâmico pode ser 2 filtros de 8 MHz de 3 terminais ou um filtro de 2 terminais e um filtro de 3, como eu usei. Não tem problema se você tiver 2 e 3, dá para operar com eles do mesmo jeito, é só ajustar a colocação deles lá no circuito. Os cristais, né, um de 24 MHz e um de 32 MHz. É a única observação dessa parte aqui. Bobinas. Bom, bobina lá, L1 eu já tinha falado, né, 3 mais 3 espiras, fio 26WG, núcleo. Tá montado no núcleo de 6 mm, está aqui, né, 3 mais 3. L2, importante, 2,5 espiras de fio 26WG, núcleo de 6 mm. Ó, qual que é a ideia? Começo aqui, ó, uma espira, 2 espiras e meia. Tá? Foi a maneira aí que eu consegui ajustar essa bobina para que ela ficasse com as espiras uma contra a outra, resinada, né, aplicada supercola nelas, para não ter que mexer em espira. Tá? Não ter que ficar abrindo e fechando o circuito. L3, 5 espiras, fio 24WG. Né? L4, 5 está aqui, ó. Né? Então 7 mais 7 espiras e fio 26WG aqui. Para exemplificar, usei fios de cor diferente, né? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espiras de um lado, 1, 2, 3, 4, 5, 7 espiras do outro, formando um transformadorzinho. L6, 3 espiras e fio 16WG, forma de 4 mm. Isso aqui não tem segredo. Aqui está o circuito, senhores. Então, posso apresentar aqui para os senhores o circuito. Então, olha lá. Entrada de RF, a bobina lá com a miçanga, tá vendo? A miçanga de ferrite montada aqui dentro. Né? Então, esse aqui é o filtro de entrada. Aqui, o pré-sintonizado. Aqui, o oscilador. Né? Esses dois caras aqui são os varicaps. Né? Aqui também tem 2 varicaps. Esse aqui é o transistor oscilador. Essa aqui é L4 e L5. Né? Primeiro misturador, primeiro FI. Cristal de 32 MHz, que faz o primeiro filtro. Primeiro amplificador de FI, a bobina L4, o capacitor de 1 nanofarad, aqui está feito um outro filtro de 32 MHz, aqui o oscilador de 24 MHz, esse aqui é o filtro, tá? Aqui o transistor de saída do oscilador, o segundo misturador, a segunda bobina de FI, tá? O TBA 120T, aqui, controle de volume, saída de áudio, e aqui o potenciômetro duplo, né, com a sua polarização. Tá? Notem que o cabo que vai aqui para levar o sinal tanto para esses dois diodos varicap quanto para esses dois diodos varicap aqui, ele é blindado. Tem a blindagem aqui ligada de um lado e ligada do outro. Então, entrada aqui um poste, entrada de alimentação positiva, capacitores aqui de 100 NF, 1, 2, 3, os principais, e mais uma série de capacitores distribuídos aí. Tá? Então, senhores, vamos dar uma olhada lá no microlab. O circuito funciona bem, não é nada mágico, foi feito experimentalmente, mas funciona razoavelmente bem. Dá para se ter uma saída de áudio de estações sintonizadas em FM com o sistema operando com 2 FIs, ok? O professor Wander se despede por aqui. Daqui a pouco a gente está lá no microlab. Tchau, tchau.
Lugar entre os melhores de São Paulo. Brasil é o Brasil. Voltaram ali na Faria da Rua Amarela. E o ponto de hoje. Mais um beleza com 5 produtos. Você tem prazo de 5 dias úteis para vir aqui na Massa FM. A gente está na Avenida Paulista, número 807, pertinho do metrô Brigadeiro. Passa aqui, das 10 horas da manhã às 5 da tarde. Traz documento com foto e também seu comprovante de endereço. O que ganhou na pesquisa? Ah, você quer saber, né? Na nossa pesquisa, sim, traz sempre. A pessoa que trai uma vez vai trair para todos, sim, também ganhou. Com 81%. Agora, quem acha que depende, quem trai uma vez, pode se consertar e se arrepender e não trair mais, só 19%. A galera não tá acreditando muito nisso, não. Mas fica aqui a nossa enquete daqui a pouquinho, na nossa tarde. Você vai ter mais um assunto todo especial aqui pra participar com a gente. Massa FM. Sequência de classe alfa. Tropical é mais legal. Kleber e Cauã muito estranho. É a música 5 pra gente fechar o desafio. Já sabe. Daqui a pouco tem mais. Agora tem mais um pedacinho da entrevista com Caju e Castanha.